Fala pessoal, beleza? Professor Rafael aqui. Vamos falar um pouquinho sobre sólidos. Os sólidos são as figuras tridimensionais que nós temos, que são constituídas ali por edros, vários edros, que é aquela região do espaço bidimensional, né? A região do plano limitado, delimitado por retas, segmentos de retas, ou então por aresta. Quando você pega várias delas, você está formando poliedro, ou uma figura sólida, das quais as mais tradicionais têm faces, e vértices e arestas e tudo mais, ou outras figuras são formadas ali também através de algo plano que nós temos ali para formar uma figura tridimensional. Vamos primeiramente identificar, ter a habilidade de identificar quais são essas figuras, dar nomes para elas e ver alguns nomezinhos também de alguns conceitos. Então a mais padrão que nós temos, a mais simples, são os prismas. Prismas são quando você pega duas bases ou esses edros, eles são paralelos um ao outro. Nós temos aqui uma base lá em cima e outra base embaixo, duas bases de mesma medida, sempre assim. São unidos ali por uma reta reversa. Essa reta reversa, aquela que fura o plano, nós damos o nome dela de aresta lateral. Então, isso aqui pode estar fazendo a função da altura nesse prisma, porque nós podemos ter um prisma meio tortinho, meio oblíquo, ou um prisma reto, que é uma base em cima da outra. E essa aresta faz a função da altura desse prisma. Outra coisa que nós temos no prisma padrão são as suas faces. Podemos pegar as bases como faces, mas as faces também laterais. Face lateral, que sempre será no prisma retângulos. Toda a face lateral de um prisma é sempre um retângulo. E a quantidade de faces laterais que nós temos depende ali da sua base. Temos prismas de base triangular, pentagonal, base quadrangular. E a quantidade de faces depende dessa sua base. Prismas de base quadrangular, quatro faces, triangular, 3 lados, 3 faces e tudo mais. Outra coisa que nós temos que saber também, só de identificação, nós damos um nome em especial para a nossa caixa de sapato, que é o paralelepípedo. Esse cara aqui podemos chamar ele de paralelepípedo. Paralelepípedo. Cuidado para você não confundir. Não é paralelograma, paralelepípedo. Cuidado também para não confundir com aquelas coisas da rua, aquele chão de pedra da rua, que nós costumamos dizer de paralelepípedo, não necessariamente é o da matemática, porque os da rua são um pouquinho mais pontiagudos, são meio sem forma. O nosso aqui ele é totalmente bonitinho. É uma caixa de sapato. Lembrando também, se eu estou numa caixa de sapato, dependendo da minha situação, pode ser que ela esteja sem tampa, então ela só possui uma única base. E nós temos o outro representante de um prisma muito comum também, em que todas as medidas são iguais, tanto a aresta lateral quanto também a aresta da base, que está aqui. Isso aqui nós chamamos de aresta da base. No caso de um cubo, nós temos todas essas medidas iguais, tanto a aresta da base quanto a aresta lateral, que funciona como altura também. Então, temos aqui o cubo como um objeto prisma de 6 faces, todas iguais. Outro sólido que a gente tem, que nós costumamos caracterizar como sólido com ponta, são as pirâmides. As pirâmides aqui possuem apenas uma única base no chão e elas todas se convergem para um único vértice só. Se eu pegar todas as faces dessas pirâmides, retirando a base, a face dessa pirâmide sempre será triângulos. Então, não necessariamente sempre os mesmos, podem ser diferentes, podem ser triângulos isósceles, equiláteros, mas sempre serão figuras de triângulo. Se eu secciono essa pirâmide, ou seja, eu corto, passo uma faca, arranco um pedaço dela, se eu seccionar ela em qualquer parte aqui abaixo do seu vértice, você vai ter algo como essa configuração aqui. Isso é um pedaço da pirâmide, isso a gente chama de tronco da pirâmide. Um tronco da pirâmide. No qual ela é revestida aqui por faces que já não são mais triangulares, mas podem ser trapezoidais, podem ser ali quadriláteros presentes ali. Outra figura que nós temos, que já não são mais formados por vértices, nós não temos mais edros envolvidos, são os cilindros e os cones e as esferas, que são algo mais com circunferência, né? Algo com voltinhas. Então nós temos o cilindro que possui bases aqui no formato de círculo, puxados aqui pela sua altura, se eu estiver no cilindro reto. Então nós temos aqui círculos aqui em volta. E a área lateral é algo assim um pouquinho diferente de se mexer.
mas ela tem curvas, né? Assim como eu tenho o cone também. E a sua base também é uma circunferência. Também é algo que envolve um contorno. Se eu secciono o cone, uma figura de ponta, não de vértice, mas uma figura pontuda, assim como é a pirâmide, eu tenho aqui um pedaço dela, ou seja, um tronco. Só que aqui de cone. Por último, quando eu olho para uma esfera, a esfera é totalmente aqui encurvada, né? Então a esfera ela é como se fosse uma bola. Nesse caso, a gente faz a comparação de bola e esfera. Cuidado que isso aqui não é uma circunferência e não é um círculo. E um círculo e uma circunferência, uma figura plana, não é uma bola. Bola é o paralelo que a gente usa para falar de esfera, que é algo tridimensional. Então esses são os principais sólidos geométricos que nós temos na matemática. São os sólidos mais perfeitos. Muitos deles são os de Platão, muitos deles seguem a relação de Euler. E quando a gente olha para o dia a dia, a gente consegue formar algumas figuras com eles. Mas normalmente nossas figuras são totalmente sem forma e tudo mais, estranhas, diferentes. Mas esses sólidos nós gostamos dele porque são figuras matemáticas no qual nós colocamos fórmulas para cima deles, porque eles são figuras que conseguem ter fórmulas. A gente vai querer calcular o volume, vai querer calcular a área. É difícil calcular o volume de uma cadeira toda estranha, toda moderna. Mas se ela segue mais ou menos um padrão ali de algum sólido desse aqui, a gente consegue alguma coisa para tentar calculá-la. Tudo bem, pessoal? A gente se encontra depois.